E eu tô com dois casos aí no meu gabinete aí de O suspeita teu, agora. o teu também, né? Aberto, Mauro. Iniciou? Iniciou. Opa, amigo Henry, já estamos online e quero te agradecer esses minutos da tua atenção conosco. O Henry é presidente de um sindicato estratégico importante para a cidade que comanda toda a rede hoteleira, representa a rede hoteleira, bares, restaurantes. O que mais, Henry? Hotéis, rede Hotéis, né? hoteleira, bares, restaurantes, Restaurantes, é, só casas noturnas, casas noturnas também. só não representamos eventos. Eventos não, né? Eventos não. O Henry é empresário já conhecido na cidade e a gente se conhece das lutas, das batalhas, dos enfrentamentos, dos consensos, né? Lá da Câmara de Vereadores e o Sinda sempre foi um sindicato muito presente, né? Tanto agora na tua gestão, mas os teus antecessores sempre foram presidentes que dialogaram muito com a Câmara de Vereadores. Então é muito bom te ter aqui conosco nessa noite, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Esse momento que para todos nós tem sido um desafio enorme, né? Dificuldades de poder enxergar o futuro com certeza, com confiança, né? E enfrentar o dia a dia, né? Enfrentar o dia a dia que a gente, a cada dia, né? A gente tenta construir pontes, caminhos, enfim. Então, quero te agradecer. A minha proposta é a gente fazer um bate-papo, né? Tentar atualizar as pessoas que nos acompanham. Teve um feedback muito bom das pessoas que a gente divulgou, né, através da nossa divulgação, né? Em detrimento do assunto, da tua presença. Muitas pessoas que acompanham o meu mandato são proprietários de bares, restaurantes da cidade, são pequenos comerciantes que na verdade querem nos escutar, querem te escutar porque todos querem um caminho, né? E qualquer decisão que se toma nesse momento é uma decisão difícil, né? Seja para nós políticos, né? Qual é a melhor decisão a ser tomada, seja para vocês empresários, seja para o prefeito, seja para o governador. As decisões são difíceis, mas nós temos que continuar dialogando e encontrar caminhos para poder sair dessa situação e poder retomar, né, com força total. Se serve como conforto, né? Eu tenho usado muito um estudo que foi feito baseado na última grande pandemia que o mundo teve há 100 anos atrás, né? A famosa gripe espanhola. Eu tenho dito assim, olha, um estudo que foi feito das 43 cidades americanas, né, aquelas que conseguiram fazer o seu, a sua melhor proteção em relação ao vírus, né, que é um pouco de isolamento, mas sobretudo sob o seu melhor controle, foram aquelas que tiveram a recuperação, sob o ponto de vista da economia, né, no longo prazo, muito melhor que as outras. Então, eu inicio fazendo essa introdução, mas te deixando muito à vontade para falar. É o momento de a gente falar mesmo. Eu sei que tu participaste de uma reunião dura, eu quero aqui me solidarizar contigo, quero dividir contigo, porque a gente às vezes também entra com posições e as pessoas nos convencem. Tu sabe que tu te lembra do Isaac Anhora? Tu te lembra do vereador Isaac Anhora? O Isaac, Posso, posso te interromper? mas por favor. Porque tu não vais acreditar. Tu É, não vais acreditar. é, Tu não vais acreditar. diga. Tá? A questão de 10 minutos atrás, Hum, está escrito aqui, é, tá? Amanhã, às 6h15 da manhã, eu tenho um embate importante. hum, E que tinha a ver com o desrespeito ao meu nome, opa. Chmelnitsky. Hum, E o Isaac Anhor, hum. saudoso Isaac Anhor, Saudoso Isaac ele, Anhora. ele como é que é? No Gaúcha, na Guaíba 2, como é que é? Naquele programa que ele ia lá na Guaíba de noite, às 10 da noite. Sim. Dos Foi, guerrilheiros? Não, não eram os guerrilheiros, era o não, não, não. Câmara 2. Câmara Câmara 2. 2. Câmara Câmara 2. 2. Eu chegava lá e o Isaac pedia a palavra e dizia assim: por favor, Schmel
Nitsky, Tio Mel. Mel Nitsky. Eu estava com ele na minha memória, escrevi aqui, porque ele me ensinou que o nome é aquilo que nós carregamos. É E verdade. as pessoas têm que ter respeito por ele, assim como eu tenho que ter respeito Claro. pelo nome de qualquer um. Então, Isaac Anhor, tu vê que coincidência, Mauro. Tu vê Tu- que coincidência. Se nós... Deixa eu te dar duas coincidências boas. Eu citei o Isaac porque eu ia dizer uma frase que ele dizia quando ele se. Não sei, não era dele essa frase, eu não sei de quem é o autor, mas ele dizia muito em alguns momentos críticos, né? Que só mudava de ideia quem as tem, né? Então o Isaac era um grande articulador, pensava muito rápido, né? E eu fui vereador, a primeira vez que concorri, eu fiquei de suplente. Fiquei de primeiro suplente. Não me elegi por pouquíssimos votos. E aí ele vai pra São Borja um dia e diz assim, que, ô guri, tu tem terno e gravata? Eu disse, olha, não tem, não uso terno e gravata, era muito jovem, mas tinha 20 e poucos anos. Ele disse, então tu vai assumir no meu lugar que eu vou pra São Borja. Então eu fui vereador a primeira vez no lugar de Isaac, que pra mim foi um motivo de orgulho. Figura boa, bom guerreiro, bom vereador. Bom, Bom guerreiro e guerreiro em até o final. é Até o verdade, final. é verdade. Mauro, tu estavas falando do nosso sindicato, Uhum, das batalhas na Câmara, históricas, e hoje, em nossa reunião de diretoria, eu trouxe esse assunto que durante os 75 anos, 77 anos da nossa existência, nós carregamos lutas importantes, marcas importantes, né? E que nós estamos frente agora a uma nova luta, uma nova marca, né? Porque nós passarmos por esse momento é um desafio muito grande, é um desafio para os gigantes, né? E nós vamos passar, né, Mauro? A nossa categoria é uma categoria sofrida, uma categoria muito sofrida. Nós temos que separar em duas partes, a hospedagem e a alimentação. A hospedagem não tem restrição nenhuma, ela está aberta, uhum, mas não tem hóspede. sim. O aeroporto e a rodoviária são os fomentadores disso. O aeroporto está trabalhando com 12% da sua capacidade, 13% da sua capacidade, a rodoviária está com pouquíssimo trânsito. Então, nossos hotéis, nós estamos com uma quantidade enorme de hotéis parados, não fechados definitivamente, Uhum, mas parados, e aqueles que estão abertos estão trabalhando com 15%, 20% da sua ocupação. uhum. Né? Então, esse é um caso, eles estão permitidos e não tem, infelizmente, clientes, hóspedes. Na questão dos restaurantes, na questão da alimentação é diferente. Na questão da alimentação é muito diferente, porque nós, de uma certa forma, uma parte nunca fechou, Uhum. outra parte fechou, né? Depois abrimos e fechamos novamente. E a grande maioria são pequenos, microempresários, que eles operam, que eles se movimentam às 5 da manhã para ir na Ceasa e fazer todo o processo. Então, é uma questão de sobrevivência bem complexa, bem complexa. Uhum. E cada vez mais está diminuindo a distância da crise, do tamanho da crise, de quanto afeta tanto nos grandes, quanto nos médios e quanto nos pequenos. Não existe, Mauro, alguém que esteja a salvo disso. Né? Só os bancos. Só os Só bancos. O os bancos. resto, o resto não está. E a nossa posição, ou ela foi mal compreendida, ou ela foi mal usada, ou ela foi... Nós queremos a cidade funcionando. Nós queremos o nosso associado trabalhando. Nós queremos que ele trabalhe com segurança, com Sim. responsabilidade, de que exista a tranquilidade do cliente, ele visitar o nosso ambiente e se sentir bem, se sentir em casa. Mas no final do dia,
nós conseguirmos pagar as contas. Porque existe uma diferença quando tu está fechado e tu está aberto. Quando tu está aberto, tu já não tem mais como discutir nem com proprietários de aluguéis, de imóveis. Tu vai perdendo muitas das razões porque tu optaste em abrir. E não importa o quanto tu Perfeito. fatura. Sim, Enquanto tu está fechado, tu tem algumas medidas protetivas, tinha, agora foi renovado do governo, tu tem a questão de poder discutir de outra forma. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não cair numa armadilha que depois vai somar contra a categoria. Né? Então, tu falaste, né? Que momento difícil para tomar decisão, que momento complicado. É verdade, é verdade. Estando presidente do sindicato, Mauro, cada palavra, cada manifestação, ela pode prejudicar meus associados, pode influenciar a categoria, pode ser usado, como eu te disse claro. antes, para outros interesses. Né? Então, eu fico imaginando a questão da empatia dos vereadores, a questão do próprio prefeito, a questão do próprio governador, que eles têm a caneta na mão. Enquanto eu posso afetar negócio, alguma coisa assim, eles têm uma decisão na mão muito mais pesada. Né? Mas eu, assim, eu fico assim, com o sentimento, porque, primeiro eu achava que, eu sempre defendi de que qualquer tipo de fechar, qualquer tipo de decisão em fechar e qualquer decisão em abrir, ela tem que seguir, né, a ciência, os protocolos. Eu acho que todo mundo isso, acho que todo mundo aceitou isso, né? Acho que a cidade fechou previamente, né? Talvez até um pouco antes do que deveria, na minha análise. Hoje eu diria isso hoje. Lá atrás, como eu disse, né? Às vezes é fácil a gente comentar o Grenal depois do Grenal, tá? Mas lá foi uma decisão tomada, talvez antecipadamente, mas a cidade tomou. E eu fico com o sentimento, de, porque a gente fechou com aquela coisa, olha, nós temos que nos preparar para o pico, sabe? E o pico demorou um pouco mais aqui, mas chegou o pico. Né? E aí, claro, agora surgem argumentos para todos, por que não fizemos isso? O fato é que, na minha análise, é que o governo não fez tudo o que poderia ter feito. Sabe? Eu até publiquei, me parece assim, em alguns momentos sabe, que o Marquesan ficou embriagado, sabe, com a popularidade, com a imprensa, com a mídia todos os dias, e as coisas não estavam crescendo, nós tínhamos uma contaminação do vírus relativamente controlada no estado, né? Bom, chegou o pico. O fato é que nós estamos, né? Eu tenho falado com médicos, eu tenho ligado para pessoas que trabalham e falam, olha, mano, nós estamos chegando no limite. E se chegar no limite, né, o fato é esse, chegar no limite, bom, os médicos vão ter que escolher quem vai usar o respirador. Então, assim, enquanto outras cidades fizeram, né, porque me parece que a tese, né, desta contaminação de rebanho que fala, não, é imunização, né, de rebanho que está acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, né, é uma tese que tá, pode vir a acontecer outros surtos pontuais, mas parece que eles realmente conseguiram controlar. Essa é a leitura que eu tenho, né, de contatos, de acompanhamento na mídia. Né? Então eu fico com esse sentimento que agora chegou. Claro, agora o prefeito não está conseguindo respaldo para o lockdown. Né? Eu sinto isso. Né? Os setores da mídia tentam colaborar. Nós podemos estar. Agora, essa proposta de ontem, né, que ele trouxe, de fechar a circulação de carros, é porque ele não está conseguindo apoio para o lockdown, mas é algo que não deu certo em São Paulo. O colega dele lá, o Bruno, tentou e não deu certo. Bom, são realidades diferentes, são. Mas estou te dando assim a minha opinião, porque eu acho que todo mundo fez a sua parte, sabe? A nossa contribuição. Eu faço a minha crítica, mas aqui é a crítica de quem não é do governo, mas é uma crítica responsável também. Eu não estou aqui, não há como a gente dizer que tudo é culpa do cara também, mas eu acho que nós poderíamos ter feito mais. E a gente alertou, hein? A gente diz, olha, vamos usar essa estrutura, vamos fazer um hospital de campanha. Quer dizer, não se fez. Quer dizer, nós poderíamos estar com um limite melhor agora e poder, né? Quer dizer, o que era aquela orla? Vamos combinar. O que era a orla do Guaíba no mês de abril, maio? O que era o transporte público nesse período todo? Quer dizer, houve
Né? Houve aí um descuido, né? E que nós estamos falando. Então, evidentemente que né? Ninguém está botando os negócios acima da vida, todo mundo sabe que o vírus é realmente letal, mas é isso. Quer dizer, quando chegamos no pico, nós não estamos muito mais preparados que estávamos lá em março. Pô, mas daí não tem quem resista, né? Eu li um artigo há pouco, escrito pelo Dr. Carlos Roberto Schwartzman, Hum, daqui, professor sei. na Santa Casa, e gostei muito. Hum, Gostei muito. Ele fala de que, por exemplo, aquilo que tu disseste, a escolha de Sofia é a escolha do médico. Isso nós não temos, nós não somos nós, porque eles diariamente eles lidam com isso, sim, né? sim. A população, ela realmente contribuiu muito nos primeiros meses. Verdade. Ela, ela se doou muito, né? Agora, os momentos passam a ser diferentes. Os momentos passam a ser diferentes. Então, nesse momento, não adianta eu criticar o hospital de campanha ou o hospital. Não adianta, porque não vai mudar. Não Não vai vai mudar. mudar. Serve de lição. Vai servir de lição. Né? E a história vai explicar se realmente. Ok. Mas tem Isso. uma coisa que, nesse momento, eu acredito que é a grande oportunidade do senhor prefeito, de que é mudar um pouco o mindset dele. Ou seja, ele não deve abrir mão das convicções de saúde, etc. Mas o discurso hoje, se é lockdown, se não é lockdown, nós já não sabemos nem o que nós estamos vivendo, se nós estamos vivendo um semi-lockdown, o que é mais do que isso que nós estamos vivendo. Mas nós também sabemos que o isolamento é importante para as idades, para os grupos de risco, bababá. Agora, ele deveria acenar de forma clara com o processo. Ou seja, eu estou pedindo 55%, né, de reclusão, de distanciamento. Né? Ok. No dia seguinte, 7 dias depois, o que vai acontecer? Uhum, Nós vamos entendi. abrir de que forma? Nós vamos abrir 30, 50, 60? Quais os setores? Como é que vai ser impactado? Uhum. E isso ele não fala. E eu acho que esta é a crítica que nós temos que discutir hoje. Porque discutir respirador, discutir as coisas, não vai mudar na próxima semana. Sim. Mas o que vai mudar na nossa semana Isso não é foi ele. feito. Não adianta mais. Exatamente. Não adianta mais. Mas o que tem que ser feito é o senhor prefeito realmente ouvir, nesse sentido, a população, as entidades, o seu secretariado e construir um cronograma em cima desse raciocínio. Uhum. Porque nós temos que voltar. Não dá mais para ficar postergando sem data. Sim. Não dá para ficar mais postergando sem data. Uhum. Agora, então, nós temos que olhar daqui para frente porque não vai alterar nada. Não vai alterar nada. O próprio doutor Carlos ele fala que a nossa situação de UTIs é maravilhosa, que o nosso problema não é UTIs. Agora, eu não sou médico, eu não trabalho em hospital, eu não conheço isso. O que eu conheço é o seguinte: previsibilidade. Nós temos que ter alguma previsibilidade. E, nesse momento, o senhor prefeito ele está estagnado, ele está parado. Ou seja, nós temos o grande medo, o grande receio de que falte leitos, de que Uhum. uma tragédia aconteça, né? Todo mundo está comovido com isso. E todo mundo Perfeito. tem que trabalhar para sair disso. Então, ele tem que também nos dar esse norte de que vamos fazer mais uma vez a nossa parte de forma importante. Ok, mas no 18º dia, o que vai acontecer? Não dá para nós ficarmos na expectativa. Quantos leitos tem hoje? Leitos 86, amanhã 87, 75. Não, nós temos que agora, neste momento, Uhum. pós 120 dias, mudar a forma de operar. Né? Uhum. E as entidades são grandes parceiras, viu, Marco? Eu, Mauro? mas Grande.
Tu sabe Eu disso? sei disso. São grandes parceiras, né? É, E eu tenho comentado, viste, é como se fosse um governo de união nacional que nós precisamos. Né? Nesse momento, as divergências elas podem cair numa vala política ruim nesse momento. Quando se fala com morte, sempre é complicado. A morte física ou os CNPJs que também vão ser enterrados. com certeza. Agora, R, deixa eu dar aqui um oi para a turma, porque tem uma turma aqui nos dando a audiência. Dá um abraço aqui na Vera Mota, na Rose Birralva, a Graziela Castro, deixa eu ver aqui, a Nara Regina, o Andel Boa Nova, Carlos Alberto aqui nos assistindo, a Eliana Vargas, Antônio Carlos de Araújo, deixa eu ver quem mais, a Leoni, a Estelta, a Maria Teixeira, o Paulo Marques, a Maria Piaretti, Suzana Zambuja. Olha só a turma que está te dando audiência aqui, é o tema. Paulo Moraes, Maria Piaretti, eu já disse. Deixa eu ver quem mais. A Alessandra, mais uma querida Alessandra aqui conosco. A Suzana, a Luana Ribeiro, a Thalita. Enfim, daqui a pouco a gente ouve Vitor Link e o Jorge Murgas. A turma aí nos assistindo aí. Meu que amigo, tu bom. entraste na questão É nacional, eu vou interessante. te fazer uma provocação. Vou te... Não tem nenhuma uma pergunta para instigar ali nos nossos Vai. facebookianos? É, sempre. Não, tem gente falando mal do prefeito aqui que eu vou te contar um negócio. Não seria mais importante também a prefeitura ter transparência? Aqui tem uma pessoa falando de transparência da prefeitura. Sim, Lissana, tem que ter. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que está aqui junto aqui com outro amigo que fez. Tu entraste na questão um pouco nacional. Meu amigo, nós estamos falando de um setor que nós temos do pequeno, do médio e do grande. Né? O setor de vocês aí tem grandes empresários, tem médios empresários, tem pequenos empresários. A grande maioria, inclusive, claro, pequenos são todos o sindicato representa. Crédito para essa turma. Porque eu tenho conversado com alguns empresários, aqueles que conseguiram enfrentar a pandemia, né, estão fechando suas portas. Há lá o caso da lancheria do parque que acabou exonerando, demitindo todo mundo, enfim, um símbolo da cidade. Eu tenho vivido a angústia do pessoal do mercado público hoje, que a presidente, inclusive, faz um artigo forte publicado na Zero Hora com a sua legitimidade, quem quer trabalhar, de quem acha que deveria ter uma relação isonômica entre ela e os grandes supermercados. O mercado é uma área de grande circulação de pessoas, independente do mercado, né? Porque ali há as paradas de ônibus. Mas, assim, crédito, o sindicato tem conseguido, porque eu não tive sucesso nenhum com a prefeitura. Nós tentamos fazer com que o prefeito abrisse mão de alguma coisa em detrimento de arrecadação. Né? Marquesan, eu fiz uma proposta que acabou sendo batida, mas era uma proposta para ele propor alguma coisa. Eu queria que ele dissesse, olha, tá bom, a Câmara aqui está disposta a dar algum tipo de incentivo, de benefício, de nós criarmos um possível parcelamento, uma prorrogação. Então as coisas foram muito pequenas. Né? Ele não abriu mão de nada de arrecadação. Claro que não é fácil a situação, a arrecadação vai cair automaticamente em detrimento de menor consumos, enfim. Então, assim, Henry, crédito, como é que está essa relação com os bancos? Porque aquele crédito que abriu também né, foi rapidamente. Vocês têm conseguido, o sindicato tem conseguido dialogar com os bancos nesse sentido? Porque nesse momento me vejo com uma saída urgente para aqueles que não têm um capital de giro alto ou algum patrimônio para, nesse momento, né, segurar. Crédito é viável, realmente está de muito difícil acesso para esse pequeno e médio? Sim. Primeiro que o mundo financeiro, né, ele dá dinheiro para quem não precisa. Ele não dá dinheiro para quem precisa. Isso em dias normais. Então, tu imagina nos dias de hoje, É. que o nosso setor
ele depende do fluxo de cartões de crédito, depende da entrada. Então, está fechado, ele vai dar crédito. Ele só pensa nele. O sistema bancário, o sistema bancário, ouvido, eu não vou dizer instituição, nada disso. Eu vou deixar a Ele não reforma gerente. tributária para o final, tá? Para te não ficar muito. Tá? Eu ia começar te Não, perguntando o que te assustava mais, a pandemia ou a reforma tributária, mas eu vou deixar essa para o final, tá? não, não, deixa eu acabar isso, porque sobre reforma tributária, por incrível que tu pareça, por incrível que pareça, eu acho que eu vou te dar uma boa notícia. Coisa boa. Não, coisa boa. Tá? Brincadeira, aqui para nós descontrair um pouquinho a nossa conversa. Não. Então, eu acho assim, eu começo a rir quando falo nesse assunto de crédito, Sim. entende? O Pronamp, ele chegou para meia dúzia de pessoas. Eu sei que teve um parceiro meu que teve muito sucesso nesse trabalho com a Caixa Econômica, ele ajudou muito os seus associados, tá? Mas foi na base assim, dessa porrada de que tu precisa. Nós, um gerente geral da minha agência, ele disse: isso é spread negativo, tu acha que a instituição vai trabalhar com Pronamp, com isso? Então, crédito, meu amigo, se esgotou nesse momento e tomara que volte. Prefeitura. Isso que tu estás falando, eu conversei várias vezes com o senhor prefeito, que seria uma medida de devolução para a sociedade ele apresentar um plano de postergação das receitas do IPTU, né? Ou um refinanciamento em 12, qualquer coisa que retornasse para a população como sensibilidade, de que ele enxergasse de que a população está fazendo a sua parte e ele enxergar, porque até a minha lógica na discussão com ele foi a seguinte: eu entendo que poucos, aqueles que vão pagar, vão continuar pagando. Aqueles que não podem pagar, não vão pagar. Então, eles não vão pagar, mas tu já cria a forma para a pessoa se sentir bem dentro disso, para saber que tu está preocupado com ela. Né? Então, por exemplo, isso aqui é uma coisa que ainda dá tempo de nós fazermos. Né? Isso aqui ele pode ter errado até hoje, mas ele pode consertar amanhã. Claro. Não é verdade? Pode fazer. Então, isso está dentro daquele contexto do mindset que eu te falei do prefeito. Né? Que se ele der uma mexida nisso, vão aparecer uma série de alternativas de devolução para a sociedade. Tu sabes que eu propus 2 projetos. Ele não quis diálogo nenhum. Depois da guerra em relação lá à revisão da planta do IPTU, o aumento do IPTU que teve, as relações ficaram muito, muito difíceis depois de lá. Né? Mas eu propus para ele isso, né, de que a prefeitura pudesse abrir mão, né, de alguma coisa, socorrer algum tipo de setor. Né? Não tive sucesso. Mas ao mesmo tempo eu propus, porque eu pedi um saldo e a Fazenda me forneceu. Quer dizer, tinha em março, 31 de março, 500 milhões de reais em fundos do município. Tá? Fundo da saúde, fundo de tecnologia que ele criou, que tem 20 e poucos milhões, outro não sei o que de desenvolvimento, 50 milhões. São assim, dinheiros estão parados. Quer dizer, eu queria propor uma legislação para que ele pudesse ter flexibilidade, mobilidade de capital nesse momento, de capital, precisa pagar a folha, precisa pagar, manter os fornecedores da prefeitura, manter, enfim, a todos. Ele simplesmente se negou. O Covas fez lá. Na verdade, eu copiei do Bruno lá de São Paulo, que a Câmara aprovou lá, então tu tem aquele caixa livre para ti, tu usa se for preciso, tu não precisa
botar dinheiro à mão no fundo, que é um fundo específico para uma destinado, mas se tu não vai fazer o tipo de investimento naquele momento, o prefeito tem um socorro ali, tem amparo legal, né, para não se incomodar com lei de responsabilidade fiscal, enfim, algum tipo de improbidade. Então, é isso que tu sabe, né? A gente eu ainda me lembro lá no início do governo, assim, que eu me surpreendi com o jeito dele, né? Ele tem essa dificuldade de escutar, de dialogar, e infelizmente isso atrapalha muito, porque a nossa experiência, a nossa contribuição, vocês, os setores, sabe onde aperta o calo, isso faz uma grande diferença. Mas eu não espero muito que mude, já estamos chegando no final do governo, quer Mas, dizer, então. sabe, Mauro, sabe o que é É, interessante? O início do governo, né? hum, E eu acho que não teve nenhuma outra entidade que brigou tanto com ele quanto nós. eu sei. Que brigou tanto com ele quanto nós, né? E hoje eu sou chamado de puxa-saco dele, É, entendeu? Porque tu, os sindicatos, Mauro, esse conceito de sindicato, de antigamente ser sindicalista, de tu conseguir até aposentadorias através dessas coisas, justiça do trabalho, vogais, isso aqui não existe há anos. Hoje a gente tira do tempo da gente, a gente abre mão da vida da gente, de tudo que está acontecendo em prol da categoria. é verdade. Entendeu? Sem nenhum tipo de remuneração, mano. Sim. Né? E o que está por trás de tudo isso? É tu enxergar a sociedade, é tu enxergar os teus parceiros, é tu enxergar a classe, é tu querer uma vida sadia. É uma sociedade sadia, eu quero uma cidade para os meus netos, para o meu neto, uma cidade super, super livre para ele poder brincar como eu brinquei, quem sabe, na minha infância. Tá? Isso não quer dizer que, por eu ser do sindicato patronal, eu tenho que tudo bater. Assim como o laboral está errado, que não tem que bater, porque nós temos que sempre buscar o melhor para a sociedade. Para a sociedade. O que é o dissídio coletivo? O dissídio coletivo não é o melhor para ambas as partes? Então, esse momento que nós temos discutido, que a categoria, tu veja bem, a categoria, ele chegou a propor, Mauro, antes do último fechamento, de que os restaurantes ficariam, até ele botou no decreto, até às 17 horas. Sim. Até a justificativa dele foi de que eles se alimentariam melhor do que ficar na rua, né? De que ficar sem ter locais para fazer alimentação. Então, essa visão também é uma visão que ajuda. Agora, se ele não alterar a forma como ele enxerga o todo, né? Então, essa questão de dar um retorno para a sociedade sobre o IPTU. Tá? Eu já disse na Câmara de Vereadores e disse para ele, tem que ter uma união maior entre o Executivo e o Legislativo. Tem que ter uma parceria maior, não é só o líder do governo que tem que participar dessas coisas que envolvem a cidade como um todo. Eu falei agora em governo de união nacional, né? Eu acho que esse ambiente tinha que estar mais falando muito mais e falando em prol da sociedade para o futuro da sociedade, né? Então, realmente nós esperamos que ele reflita sobre tudo isso. O leite que está derramado não vai voltar, mas tem muita coisa que pode ainda ser construída daqui para frente. A questão do IPTU, a questão de mudar a forma de enxergar esse isolamento sem data. Yeah. Né? Nós fizemos uma live muito interessante, Mauro. Nós convidamos a então secretária Eliane Lemos, tá? Convidamos o doutor Eduardo Springs, do Clínicas, infectologista, diretor do Clínicas, e convidamos o doutor Paulo Knapp, o psiquiatra. Porque realmente nós entendemos de que sem saúde física, sem tu sobreviver a isso vivo, sem teus negócios ter o mínimo de perspectiva da tua vida econômica, Sim. e sem saúde mental, se um desses três
pifar, nós estamos pifados. E ele disse, o doutor Paulo, ele trouxe uma coisa muito interessante, que nós deveríamos substituir a palavra distanciamento social por distanciamento físico. Porque eu tenho que estar distante de ti X metros, eu tenho que estar distante sob determinados cuidados, mas o social já implica em eu me isolar, em eu ir viver sozinho, eu criar uma série de hábitos muito ruins para tudo isso. Sim. Então, é isso que nós temos que reconstruir com uma proposta da sociedade, do executivo que lidera isso, de quê? Olha aqui, nas próximas 2 semanas vai ser assim, na terceira semana vai ser assim, na quarta semana vai ser assim. Ok, vai acontecer uma catástrofe, nós sabemos que pode mudar a regra do jogo. Mas se nós cumprirmos tudo isso, nós vamos ter mais previsibilidade. Não é? E nós tivemos o azar ainda de ter uma eleição no meio de tudo isso, né? Isso aí mexe, natural que mexa com os ânimos, né? Por mais que a gente tenha que deixar de lado nesse momento a eleição, que é o que eu tenho tentado fazer lá na Câmara, né? A gente tentar. Aliás, ele teve aprovação de todos os projetos que ele enviou para a Câmara, ele teve aprovação. Nós estamos dando carta verde para ele, né? Aprovou a transferência de renda, ele criou um programa de transferência de renda, ele criou uma série de projetos aí, nós estamos dando a nossa contribuição. Achamos que o governo, claro, que no momento que tu mexe em questões estruturantes, que é o que ele está enviando para agora, em período eleitoral, as pessoas lá, sem a câmara aberta, sessão remoto, isso tudo dificulta, né? Dificulta até o diálogo entre nós, vereadores, né? A gente acaba tendo dificuldade da articulação, que ela sempre foi feita na conversa, no olho a olho, né? A gente muda muito, né? A gente está se acostumando aqui com essas tecnologias novas. Por exemplo, nós aqui não imaginávamos fazer uma reunião pelas redes num passado aqui recente, né? Foi a pandemia que nos oportunizou isso. Né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o período dificulta, né? Então, as questões voltadas à pandemia tem que ser dada. Agora, o período eleitoral nos impede de fazer, né? Até então, né? Tem coisas que nós vamos ter que realmente enfrentar, a questão do transporte público. Eu acho que nós vamos ter grande dificuldade já temos, né? Acho que o modelo se esgotou, né? O modelo se sustentar simplesmente com a tarifa, com o alto nível de necessidade que nós temos de isenção ainda, né? Tem isenção para estudante, isenção para, enfim, para quem já tem mais idade, uma série de isenção, né? Que pode ser revista, evidentemente, já foi revista uma parcela delas, quer dizer, a chegada dos novos aplicativos aí, né? Ela mudou, alterou completamente, né? As pessoas mudaram. Então, o período, estou te dizendo isso porque o período realmente exige, talvez, né? Exige urgência no debate, mas o período eleitoral e a pandemia junto, ela dificulta, né? Sinceramente, eu vejo dificuldade da Câmara assim conseguir, né? O período eleitoral sempre mexeu, né? Não mexer com o período eleitoral, né? Abstraiu o período eleitoral e voltar a Constituição. Mas enfim, nós estamos tentando, né? Hoje nós tivemos uma pauta intensa, né? Ontem também, agora estamos em recesso, mas isso nos ajudou para que pudesse usar do regimento para poder fazer com que a tramitação dos projetos fosse mais rápida. Estamos com uma agenda pesada, meu amigo, tá? Tentando construir caminhos e pontes, né? Nós temos que construir, Mauro. Eu acredito que no futuro as palavras, tudo que foi escrito vai ficar registrado, né? Então nós temos que construir, nós temos que ser muito responsáveis pelos nossos movimentos. Essas pandemias, tu falaste, né, que tu estudaste a pandemia de um século atrás, né? A próxima não vai durar 100 anos, ela vai vir antes, pode ter certeza, Com certeza. né? E vai vir mais agressiva. Então, nós vamos ter que aprender muito mais rápido com tudo isso que nós estamos passando. Vai ser uma luta, um crescimento, tanto do ser humano quanto da ciência.
nós vamos sim ter um baita crescimento e quem sabe alguns valores também sejam revistos dentro desse nosso dia a dia, né? Porque o sacrifício que está sendo feito por todos, que todos estão tendo, desde as mortes, né? Bah. As famílias, um caso lá em Gramado e Canela, não sei se tu acompanhaste, de um casal que foi a São Joaquim tratar de um negócio, um casal de idade voltou infectado. Eu conheço uma das pessoas e ele infectou 12 da família, 5 já morreram e um está em estado grave na UTI, que é do nosso segmento. Então, olha a tragédia, Yeah. olha a tragédia estabelecida. Nós estamos falando do maior estádio do Brasil já tomado. Né? Então, isso aqui não é uma coisa pequena, não é algo que nós podemos falar sem saber que tem uma repercussão isso que a gente fala. Né? Então, tu está sendo muito responsável nessa tua colocação, né? Quando tu lembra dos projetos estruturantes, quando tu lembra de que o momento é extremamente complexo, de ter esses dois fatores, que são um baita de um complicômetro, né? Tu ter a pandemia e ainda ter o momento eleitoral, e ainda tu ter dentro desse contexto rixas enormes, brigas enormes, polarização enorme. Yeah. Né? Então, quem sabe alguns... E tu sabe, Mauro, que eu acredito que nós vamos, porque a forma como as entidades estão mobilizadas, tanto no Estado quanto no município, as municipais, as estaduais, há uma mobilização nossa para que as coisas deem certo. Não tem a ver com partido político, não tem a ver... Nada disso. É a nossa vida. É a nossa vida. Né? Eu ouvi de um executivo do meio de comunicação que ele disse assim: dizem que nós queremos que a pandemia isso, que apoiamos isso. Não. Agora, se vocês não se recuperarem, eu quebro junto com vocês. Eu quebro junto. Né? Então, somos nós que anunciamos. Somos nós que fazemos essa máquina girar, somos nós que damos empregos, nós que trazemos os impostos, etc, etc. Tá? Então, eu vejo uma força em nós muito boa, uma força saudável, uma força de reconstrução do Estado e município. Tem que ter a participação, essa revisão dos executivos hoje, tem que ter, eles têm que revisar os seus projetos, principalmente a sua cabeça. Eles têm que revisar de que a verdade ela não pode ser a única verdade que existe. Então, ela pode ter servido até o dia de ontem, quem sabe até o anteontem, então, mas daqui para frente, quem sabe nós temos que construir uma outra verdade. E nós vamos sair mais sólidos com isso, porque eu tenho certeza que alguém vai ouvir isso e isso nunca é uma crítica para ferrar alguém ou para... Não, é uma crítica de uma pessoa que nasceu em Porto Alegre, em 1952, na Beneficência Portuguesa, fez toda a vida aqui, adora Porto Alegre, tem um profundo respeito. Tu sabes, eu também sou natural de Porto Alegre, né? Sou filho meu pai tinha uma indústria, já falecido meu pai, né? Uma indústria de balanças durante muitos anos, né? Ali no quarto distrito, e a minha mãe comerciante da Benjamin Constant, né? Então sou filho de batalhadores, sei o que é ser filho de empresário, sei as crises que meu pai passou. Imagina ser um empresário que iniciou com uma fábrica lá em 1950, mais ou menos. A crise que eu era vivo já, né? Já nascido, né? Os anos 80, anos 90 de alta inflação, só imagina, meu pai foi um guerreiro, assim, eu vi ele passar por situações muito difíceis. E eu sei o valor, né? Eu sei o que é. Meu pai foi um cara que faleceu há pouco tempo, com 76 anos, e abria a fábrica dele, 7 da manhã estava lá, assim, apaixonado pelo que fazia, né? Nasceu com aquele dom, né? De empreender. E eu fui para a política, fui puxado pelo meu irmão, no final
mas com grande carinho. Tem uma grande. Minha mãe é uma comerciante, né? A pessoa que abria aquela loja de segunda a sábado, todos os dias, e agora não quer mais saber. Fechou, botou para alugar a loja e está curtindo um pouquinho a vida. Mas, meu amigo, eu acho muito bom que tu traz isso, porque eu acho que esse é o clima que nós temos que construir para uma retomada, né? O clima de a gente poder enxergar na nossa cidade uma cidade que possa se reestruturar, né? Eu acho que nós perdemos muito, sim, né? Oportunidades, né? Tu sabes que eu fiz parte do governo Fortunati, eu sei do esforço que se fez para poder, né, aquela loucura, né? Surgiu todos aqueles recursos, a vontade de poder querer executar, né? Eu vejo quando eu vejo aquela orla, né, que hoje é uma obra lindíssima, né? De recuperação daquele trecho. Só quem anda um pouquinho mais enxerga como é que era antes. Agora está até em obra o segundo trecho. Nossa, a dificuldade que o Magrão teve para poder fazer aquilo acontecer. Era um absurdo contratar o Jaime Lerner. Mas ele deixou tudo pronto. Eu tive orgulho de dar a ordem de início naquela obra com ele. Né? Então, assim, as coisas não são fáceis. Né? Mas tem um economista que agora eu tenho citado bastante ele, que ele escreve, Eric Reinhardt. Ele é um norueguês e ele escreveu por que os países ricos são ricos e por que os países pobres são pobres. É um texto assim longo, e tem uma série de questões dentro da teoria econômica, mas uma delas que eu gosto de citar, ele usa o termo de emulação, que serviu para muitos países da Europa, né? Que cresceram na condição de não querer aceitar a situação que eles estão, né, se colocando na situação dos outros. Né? Então, é como a gente está numa cidade, o que acontece às vezes em cidades pequenas, né? Osório briga para ser melhor que Santo Antônio, né? Gramado briga para ser melhor que Canela, e Juí com Passo Fundo e lá com Santo Ângelo, que eles não aceitam aquela condição de nós estar numa condição menor. E eu acho que está faltando isso para Porto Alegre, entendeu? A gente dizer assim, não, mas para um pouquinho, nós somos uma cidade com vários indicadores bons, mas olha que bom ter uma rede hoteleira da nossa qualidade, que bom nós ter restaurantes tradicionais, gente qualificada, universidade, quer dizer, isso que eu estou dizendo para ti não é nenhum tipo de sonho, nem de, eu não sou um otimista, eu estou dizendo um realista, entendeu? Quer dizer, Santa Catarina está conseguindo fazer algumas intervenções nas cidades, mas eu posso citar outras tantas do mundo. Quer dizer, a gente nos colocar numa situação que Porto Alegre realmente tem uma série de virtudes, né? Uma série de qualidades, mas que nós, em certo momento, nós não nos permitimos mais e parece que ficamos né, num círculo que nos fez nos colocar numa situação para trás. E eu acho que eu não sei se no curto prazo, mas talvez seja um momento para a gente poder, né, nos olhar, nos contrariar, né? Não precisamos nos concordar com tudo, nós temos que divergir, convergir, né? E talvez a crise, a pandemia nos possibilite. Eu acho que se cria um ambiente nesse sentido, até no nível nacional. Né? Eu digo lá que a gente pode ter as nossas divergências no campo nacional com o Bolsonaro, mas me parece que ele também está dando um passo para trás. Eu acho que o Congresso está botando, né, algumas agendas que o país tem que discutir. E eu quero falar contigo um pouquinho sobre reforma tributária, porque essa me preocupou um pouco, meu amigo. Né? Não que ela não tenha que ser feita, né? Eu acho que a complexidade da tributação brasileira é uma coisa de ser estudada. O mundo deve estudar a nossa complexidade tributária, né? A possibilidade de tu unificar impostos, de tu, né, deixá-la menos complexa, mais fácil, né? Mas talvez o nosso setor, eu estou aqui, o nosso setor, mas o setor da qual tu representa, talvez seja muito impactado, né? Estão chegando a falar em até 3 vezes mais, 12, 15% a tributação no serviço. Isso vai deixar os serviços mais caros, né? É, Tu tens analisado isso, tem acompanhado, Henrique? Como é que o setor de você já tem uma posição formada? Eu acho que nesse momento desonerar a produção é algo importantíssimo, né? Nós sabemos o quanto isso pesa ao consumidor, né? Mas não tem mágica, né? A equação para manter o nível de arrecadação e o equilíbrio fiscal, ele é um. Se vai tirar de um lado,
vai colocar no outro, né? E, lamentavelmente, eu acho que o setor de serviço é a bola da vez. Vocês nem estão pensando nisso, hein? Já começam a discutir. Deixa. Tô como um político experiente que exerceu cargos no executivo, tu sabe que enquanto algo não está assinado, não é? Uhum, Não se deve cantar vitória antes. uhum. Não é verdade? É verdade. É verdade. Então, veja bem, nós temos negociado na reforma tributária estadual algo que nós entendemos que vai ser a melhor. Só antes que tu conclua, os bancos vão pagar menos, só para você saber da proposta. Na reforma Nenhuma tributária, novidade até aí, então, só quis te dizer isso. Temos a proposta que vem do governo. mas no, na questão estadual, nós fomos tratados à parte, tá? E como um setor extremamente afetado e por um setor que precisava de uma revisão imediata da sua sistemática, da sua matriz tributária. Então, nós discutimos muito, muito com o Estado, discutimos muito com a Assembleia junto, com diferentes players, faz diferença de partido, e conseguimos chegar a uma redação que vai ser apresentada amanhã para a nossa diretoria, às 9 da manhã, Opa. que já foi apresentada aos deputados estaduais, né? Que nós vamos passar a ter um percentual, uma tarifação sobre a venda bruta e eliminamos todos os penduricários. Se encerra com penduricário. Uhum. Tá? Então, nós vamos sair de um inferno contábil, que é a substituição tributária, hortifrutigranjeiros, é a substituição tributária da substituição tributária. Nós vamos sair deste inferno para uma tributação extremamente justa sobre a venda bruta, e aí se encerra o assunto ICM. Então, se isso for assinado, eu te digo, te afirmo, e sem nenhuma dúvida, que essa conquista vai fazer a nossa categoria dar um pulo, tá? Porque tudo vai se tornar mais fácil e a taxação ela realmente é uma taxação inferior. Foi uma negociação, toda negociação que acaba bem é bom, né, Mauro? E ela está acabando bem, com pessoas com nível profissional como tem que ser, discussão como quando tem que ser, brigar quando tem que ser, mas sabendo que nós temos que chegar lá no final e ver que algo estava errado, né? E graças a Deus se construiu isso e parece, amanhã nós já vão nos apresentar isso, já apresentaram lá na Assembleia, então, de que vai ser uma grande vitória para o nosso setor, para o Estado. Nós vamos ficar nas mesmas condições de competitividade com qualquer outro Estado, né? Uhum. E vai caber a nós saber aproveitar isso, né, Mauro? Mas essa é uma conquista real dentro da pandemia. Sim. E ela não é por um ano. Não é uma questão de pandemia. Ela é uma alteração na matriz tributária. Então, temos que valorizar também isso. Agora, se tu me perguntar nacional, eu historicamente fui a favor do IVA. Tá? Eu também. Historicamente, eu fui a favor do IVA. Eu também. Agora, essa reforma tributária, ou ela vem para resolver, e aí cada estado vai ter que ter o seu sacrifício, porque o nosso sistema ele precisa disso, e aí cada estado quer puxar para si, não quer abrir mão da sua parte, maior ou menor, né? Então, se os estados também não fizeram a sua parte, essa reforma tributária também vai ser muito difícil de se equacionar, né? Porque mexe com o estado, mexe com o município. Mexe em conflitos, né? Dos municípios, dos estados, principalmente.
Na verdade, É, essa questão do aumento da alíquota do serviço é justamente para equacionar esse conflito, né? No momento que tu tens o IVA, tu puxa para o Estado, né? Imagina tirar a arrecadação hoje, o município aqui arrecadava, né? Na casa do bi já, né? é É a muito nossa significativo. Como é? Mauro, É, os hotéis pagam ISS, ISS. mas a alimentação, Hum, apesar de ela ser toda calcada em serviço, a sim, maior parte dela está calcada em mão de obra, sim. em tudo isso, nós pagamos ICM. Paga Nós, ICM. que nós entendemos que nós devemos ser tributados. Uma parcela da categoria paga serviço e uma parcela paga ICM. A parcela, os hotéis, hotelaria paga Paga por ISS. serviço. E aí só paga ICM sobre a questão de restaurantes, Sim. cafés da manhã, etc. Meu amigo, deixa eu ler um pouquinho aqui do pessoal. Deixa eu ver aqui. Entrou bastante gente aqui para dar um ok para nós. Aqui tem o Vitor estava aqui perguntando sobre. O nosso restaurante está localizado há 27 anos na Loba do Pinheiro e estamos sentindo muito a crise com a pandemia. O prefeito sabe multar os estabelecimentos que estão tentando trabalhar dentro do decreto. É a opinião do Vitor. O Pronamp é uma vergonha, pois não conseguimos tirar empréstimo, pois as máfias dos capitais estrangeiros só visam lucros. É opinião, não chega a ser uma pergunta. Vamos ver aqui o Otto Faleiro. Boa noite, tem um importantíssimo debate de situação em que encontra o empresário capital, bem como dos demais municípios do estado atingidos pelo Covid. Mal nos representa, quem falou aqui é a Carla Mu. Vou pegar mais aqui umas opiniões aqui, meu amigo. Estela Silveira, vejo amigos fechando seus pequenos negócios sem perspectivas de futuro. Eu também vejo, não só fechando, também estou vendo muitas demissões de amigos com negócios que realmente não estão conseguindo segurar. Temos regras de não cumpridas, enquanto foi da Renata. Quanto foi a resposta, foi boa quando a economia obriga as pessoas a buscarem renda, a doença passa e se alastra. Paramos mal, voltamos antes da hora, isso nos liquida na saúde, não tão defendida a economia. É, verdade. Pessoas morreram, mas pessoas idosas recuperaram. Parabéns, aqui é parabéns. Os dias para o término do mandato do Marquesã estão contados, aqui diz outro. Ivo, obras em Porto Alegre, só as estadas por mal, tal. E pelo Fortunete, deixa eu ver o que mais aqui. Devemos nos opor às propostas de alteração tributária, apenas isenta ricos, onera a sociedade trabalhadora, aos pobres. Abuso é o nome da proposta. Renata Guimarães, querida Renata, dando a sua opinião. Meu amigo, eu acho que a gente conseguiu aqui resumir um pouco da. Tá escutando? O que houve o som? Opa! Perdão. Mal, É, eu tava, assim como tu estava rodando ali o Face, é, eu também estava rodando aqui diga lá. e eu vi um comentário que me permite, Claro, mas por favor. um comentário que me chamou muita atenção da Karina Fortune Jung, tá? Ela diz que os empresários querem trabalhar e não ter dinheiro emprestado, né? Evidente, ela está 250% coberta de razão. Coberta, mas isso. Quem é que quer tomar dinheiro emprestado se pode trabalhar, Mas né? claro, mas claro. Agora, essa exceção, essa pandemia, ela não fomos nós, nem o Mauro, nem eu, não fomos nós que criamos isso. Então, nós temos que sair disso também com muita tranquilidade, Karina. E tu pode ter certeza que nenhum empresário gostaria de estar se valendo destas coisas para poder viver. Pode ter certeza, Mas porque a conta chega e nós vamos pagar tudo isso de volta. com certeza. Se Deus quiser, nós vamos poder, o quanto antes, retomar a vida e trabalhar e bola para frente. Com certeza. Amigo Henry, eu quero te reforçar o que eu já comuniquei, já falei para os nossos representantes dos segmentos empresariais que tiveram conosco lá na Câmara. A gente sabe da dificuldade do momento, é um momento que a Câmara pode e deve estar presente nesse processo.
Eu acho que nós temos aí um desafio grande pós-pandemia, tá? Então eu quero te me deixar sempre à disposição, como sempre fiz, né? Eu nesses meus anos de mandato já fui governo, eu agora sou independente, sou oposição, isso me dá uma liberdade para eu me posicionar fortemente, né? Eu acho que o parlamento é isso, a gente tem que ter os dois lados, né? Mas saber que a cidade está acima de nós, né? Nesse momento, é evidente que a gente está priorizando a vida, mas a economia da cidade ele é fundamental para que a gente possa sonhar com um futuro melhor, né? Deixarmos um legado melhor para os nossos filhos, né? Sonhar com uma cidade que possa se parecer com aquelas que a gente viaja e gosta tanto de pagar e ver, né? A gente tem um carinho especial por Porto Alegre. Porto Alegre tem tantas qualidades, né? Motivo que a gente decidiu ficar aqui, né? A gente nasceu aqui e decidiu ficar aqui, né? Empreender aqui, trabalhar aqui, ser vereador aqui, quer dizer. Então eu quero me colocar à tua disposição, porque foi um bate-papo muito bom, viu? Já tenho um carinho especial pelo amigo, né? Uma admiração pela tua capacidade de organizar o teu setor, tua capacidade de dialogar lá na Câmara de Vereadores, e foi inúmeras vezes que a gente esteve junto, né? Enfim, conte com esse vereador. Eu sou um dos 36, né? Mas gosto muito do que faço, né? Faço com muita disposição. Gosto daquela frase, repetir aquela que eu falei do nosso querido amigo Isaac, né? Só muda de ideia quem as tem, então a gente nunca está certo de, né? Nada que a gente não possa rever, nada que a gente lá diante, puxa, mas será que a gente fez o certo, né? Isso É faz isso aí. parte da vida, não tenho problema nenhum de dizer assim, tem que voltar atrás porque eu estava errado, né? Então a gente tenta fazer o melhor, e às vezes, tentando fazer o melhor, a gente até erra, né? Faz parte do processo. Mas eu quero me colocar à tua disposição. Eu quero dizer que nesse momento a gente tem que ter muita empatia, né, com aqueles que estão realmente vivendo a dor de ter um familiar numa UTI ou ter perdido um familiar. Eu tenho conhecidos que passaram por situações muito difíceis, né? Queridos amigos lá do Grêmio que tiveram dificuldades para poder se recuperar, e ainda estão se recuperando, né? Te citei que estou com dois que trabalham comigo no gabinete com suspeita, tomara que não sejam nada, estão fazendo exame amanhã, mas estão com sintomas, né? Porque um teve contato com o sogro, aquelas coisas, né? Teve que ficar com o sogro no hospital, e eu quero mandar um abraço aqui pro Johnny, pro Fleck, que estão em casa, isolados, né, aguardando o exame para ver se realmente contraíram ou não. Mas enfim, meu amigo, conte conosco, tá? Nós temos aí uma tarefa muito grande, que é botar de novo a casa em dia, fazer com que os negócios se mantenham, né? Fazer com que os empregos voltem, né? Com força total, e que nós possamos garantir à nossa cidade, né? A tudo aquilo que ela merece, né? Tudo aquilo que a gente deseja para a nossa cidade de Porto Alegre. Por gentileza, Mauro, meu amigo, tu deixa. te, tuas palavras são palavras que dão prazer de encerrar, ouvi-las, dá prazer de encerrar se não o dia, mas essa hora, os nossos dias têm sido extremamente difíceis, né? Extremamente pesados, e essa live foi muito boa pela maneira, pela empatia que foi gerada entre nós, no sentido de dialogarmos com transparência, com franqueza sobre assuntos delicados, e a gente pode nem sentir passar, Passou voando aqui, tá mais de uma hora conversando já. nem sentir passar. E a última mensagem que eu queria dividir, primeiro que tu sabe que o nosso setor, ele quando vai à Câmara, nunca é para pedir nada de benefício ou coisa assim, nós sempre vamos lá para oferecer. Nós nunca vamos para pedir coisas. A gente vai para oferecer, e assim tu sabe que nossa casa tá sempre aberta para os projetos e para a cidade. Agora, nesse momento, nós, cidadãos, não podemos nos omitirmos. Nós temos que enfrentar isso sem omissão, né? Porque isso é o tudo. Nós temos que respeitar essa pandemia. Nós temos que respeitá-la, porque senão ela pode passar por cima de nós, né? Então, às vezes, como tu disseste, é melhor a gente ter as ideias, né?
e a gente não ser omisso. E foi muito bom conversar. Eu acho que a conversa ela enriquece, ela é transformadora, ela nos leva para um outro patamar de relação. Com certeza. Então, eu agradeço muito o teu convite, Mauro, eu agradeço mesmo muito o teu convite. Espero que a gente tenha contribuído e tu sabe que nós sempre estamos à tua disposição. Que legal. Meu amigo, muito obrigado. Eu queria agradecer a audiência de tantas pessoas que nos deram o carinho de poder nos mandar essa mensagem com suas perguntas, com as suas considerações. Vai ficar gravado para quem quiser escutar. Enfim, meu amigo, muito obrigado. Tá? Eu tenho dito para as pessoas o seguinte: não vamos perder a esperança jamais. Mente sã, né? Para que a gente consiga superar esse momento que vai passar, né? E vai passar e a gente vai poder aprender com ele muitas coisas e avançar muitas coisas que estavam lá, tendências que estavam lá guardadinhas. Né? Tá aqui o meu garotinho que está aqui do meu lado, já assiste a aula, primeira série, alfabetizado, aqui pelo computador. Que Hein? loucura, né? Que Ele disse, não, loucura, né? pai, deixa que eu já sei aqui, faz tudo pelo computador, né? Nem Que sabe. loucura, Só teve uma semana de aula física, tem aula agora pelo que computador. loucura, É uma loucura que total. loucura. Eu tenho um neto no segundo ano, então É, é um aula em, mundo à parte, né, Mauro? É um é, mundo à parte. uma geração muito boa, pega muito rápido assim, aprende. Oh, É. pô, Meu amigo, muito obrigado. Uma boa noite, tá? eu Um que abraço para a agradeço. família Muito também. obrigado, Mauro. Tá. Tudo de bom, uma boa noite para todos. Obrigadão, valeu.